Olá, queridos irmãos e amigos do Ideal Espírita. Nós, mais uma vez aqui, buscando estreitar os laços, fortalecer, na verdade, esse sentimento fraterno de amor, de caridade. E a convite do nosso queridíssimo irmão Ivanilton, do Grupo Espírita Semeador do Bem, nós estamos aqui com a proposta de refletir sobre o óbolo da viúva. Está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, também nos Evangelhos de Marcos e de Lucas. E a proposta do nosso irmão é manter essa conexão viva, né? Manter essa conexão, essas reflexões, alimentar o nosso espírito, porque esses momentos em que nós ficamos ainda mais fragilizados, nós precisamos robustecer ainda mais a nossa fé, a nossa certeza de que nós não estamos só, não estamos desamparados. Então, para iniciarmos a nossa reflexão, é importante que nós sempre, envolvidos por uma atmosfera de paz, né, essa energia positiva dos benfeitores amigos, nós roguemos aos benfeitores que nos ampare, que nos dê a lucidez necessária para compreender os ensinamentos evangélicos do nosso divino pastor, que tenhamos a serenidade de colocar em prática esses ensinamentos como cristãos, como verdadeiro seguidor do Messias, do Cristo, e assim sendo, com essa energia fraterna, com esse amparo, essa certeza, nós possamos refletir e nos alimentar deste pão espiritual. Que Jesus esteja sempre presente nas nossas reflexões, em nossas ações, e nos fazendo sempre como portador das mensagens divinas. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não que a mão esquerda não saiba o que lhe deu a direita, nós temos aqui no item 5, o óbolo da viúva. A proposta do nosso irmão é muito pertinente aos tempos que estamos vivendo, já que a mensagem trata-se de uma observação de Jesus à ação do doar, do que doar. E nós, às vezes, esperamos ter muito para doar. E esta lição vem reforçar isso. Que todos nós podemos, cada um na sua condição. Então, Jesus, estando sentado defronte ao gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva e nele colocou somente 2 moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu da sua indigência tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restara para viver. É importante que nós, antes de tudo, façamos uma viagem no tempo, porque nós não podemos pegar as lições evangélicas isoladamente. É importante nos ater para aquele espaço, para aquele material pedagógico que Jesus tinha em mãos. E Jesus falava para um povo numa sociedade totalmente patriarcal, uma sociedade em que a vida útil era centrada no homem, no patriarca da família. E uma vez que a mulher se enviuvava, ela tinha uma segunda opção, que era o levirato, que era casar-se com o cunhado. Mas esta viúva que Jesus observava, ela não tinha sido contemplada nem pela maternidade, ela não tinha nenhum filho, e também ela não foi contemplada por essa condição, essa possibilidade de ser esposada por um cunhado. Então era uma pessoa totalmente desprovida financeiramente, não tinha como prover seu sustento.
mas possuía aquelas 2 moedas e desprendidamente depositou-a no gasofilácio. O gasofilácio era o lugar de ofertas, né? Na igreja católica, aquela sacolinha do dinheiro, né? É o lugar de depositar as ofertas. Então, de maneira muito desprendida, isso nos traz uma reflexão para o agora, para o momento em que nós estamos experimentando uma miséria geral. Estamos experimentando um momento em que muitos dos nossos irmãos passam dificuldade, passam fome, e nós precisamos movimentar esforços. Não precisamos de muito. Tem uma propaganda desses Médicos Sem Fronteira que eles fazem. Nós não precisamos de muito, mas precisamos de você, da sua ajuda. Qualquer colaboração é útil, qualquer colaboração é válida. No sentido de que nós não precisamos ganhar na loteria para poder fazer o mínimo por alguém. Mas a lição do Evangelho segue aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, o desdobramento. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem elas, para que elas possam fazer o bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada. Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmo, de se darem alguma alegria a mais e se proporcionarem um pouco de supérfluo que lhes faltam, sob a condição de darem o resto aos pobres? Esta segunda intenção dissimulada, mas que encontrariam no fundo dos corações se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pesa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras como descobertas de tesouros, uma chance incerta, favorável à recuperação de heranças inesperadas e etc. Quer dizer, aqueles que esperam encontrar para o secundar nas pesquisas dessa natureza e auxiliares os espíritos, seguramente eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Está lá no livro dos Médiuns. Muitos que querem primeiro ganhar na Mega Sena, muitos que querem primeiro lograr de grandes fortunas para só então colaborar com aqueles pequeninos. Quantos de nós falamos, se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar o centro, se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar os pobres. Só que sequer jogamos na Mega Sena para ganhar. E o necessitado padece, enquanto nós ficamos aí com fantasias miraculosas, projetando condições para fazer o bem. Fato é que a caridade consiste naquele desprendimento, não de dar o que sobra, mas de dar essencialmente aquilo que faça promover no outro um bem-estar. Nós não estamos falando aqui de abdicar de si mesmo, mas nós estamos falando da experiência de compartilhar. E é muito viva essa experiência quando nós saímos para a campanha do quilo. Ai, como a campanha do quilo está fazendo falta. Fazendo falta para nós, essencialmente.
porque é uma experiência que nós vamos ali trabalhando o nosso orgulho, trabalhando a nossa condição de ouvir não e, acima de tudo, exercitando a nossa paciência, aprendendo com os exemplos, porque muitos são os positivos exemplos da campanha do quilo. As experiências de que, ao batermos em determinada casa, que nós ficamos até acanhados de pedir, porque nós ali temos a condição de presenciar as dificuldades materiais ao nosso ponto de vista. No entanto, quando a gente bate na casa, é surpreendido por um olhar de generosidade da pessoa e que vai lá no seu armário e divide um pacote de macarrão e doa. É o óbolo da viúva. Esse desprendimento de dizer, não, eu vou doar porque eu conheço da fome, eu conheço das dificuldades, eu sei o quão difícil é abrir ali a porta do armário e não ter nada para se alimentar. Ver os filhos tendo necessidade. E aí a criatura divide o que tem. Ela não dá porque está sobrando. A maioria daqueles que nós batemos as portas dos domingos da campanha do quilo, dá como o óbolo da viúva. Dá aquilo que tem e divide com seu irmão, porque reconhece a necessidade, reconhece a importância de compartilhar. E nós falamos muito da caridade como uma moeda, quase de uma moeda de troca, né? Mas vamos continuar no Evangelho. Aqueles cuja intenção é pura, de toda ideia pessoal, devem se consolar da sua impossibilidade de fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o rico, que dá do que sobra. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência, mas se ela é negada, é preciso submeter e se limitar a fazer o que pode. Então nós não podemos nos limitar a não fazer nada se nós temos pouco. Façamos aquilo que temos condições de fazer. Nesses momentos aí de pandemia, ficou muito na moda as lives, onde os artistas fazem aquela produção, doam milhões, toneladas. Só que eles podem muito mais do que aquilo. E nós, formiguinhas aqui na casa espírita, vamos mobilizando um e outro, vamos tentando condicionar esforços para promover e às vezes conseguir uma cesta básica. Só que é um esforço daqueles que pouco têm, que dividem essencialmente o que têm. Então essa proposta do Evangelho não é desmerecer aqueles que podem fazer de forma volumosa, de maneira alguma, que bom que podem, mas enaltecer de que todos somos capazes. Todos temos condições igual. Condição igual, quando eu digo, é a boa vontade de fazer. E se não tem, de maneira alguma, o recurso material, não esqueçamos de que a caridade, conforme entendia Jesus na questão 886 do Livro do Espírito, como era a caridade segundo Jesus? E aí diz, benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Neste momento onde nós estamos sendo forçados a conviver mais intensamente com os nossos familiares, nos nossos lares, nós estamos precisando exercitar a benevolência para com todos e o perdão das ofensas. Porque conviver é isso, conviver é magoar, machucar-se e machucar o outro. Porque nós também não somos essas belezinha toda. Nós temos as nossas responsabilidades e nós somos difíceis de conviver. Todos somos. Nós ainda não somos um anjo de candura. Então, nessa dificuldade da convivência, exercitar a caridade moral, a caridade conforme reconhecia Jesus, que é benevolência para com todos, perdão das ofensas
indulgência para com as imperfeições alheias. E há uma lição muito grandiosa de Chico Xavier, não podia deixar de ser, a gente sempre, né, traz as lições que Chico vivenciou para as nossas experiências. E Chico, todos nós sabemos que vivia parcamente, com bastante dificuldade financeira, e não por isso deixava de exercitar a caridade material, a caridade moral nem fala. E Chico acordou certa feita, pediu a pessoa que morava com ele que preparasse um café. E aí, fazendo isso antecipadamente, acordou-se mais cedo do que o habitual, pediu para a sua amiga, companheira, irmã, que preparasse o café, que eles receberiam visita. E não tardou, bate à porta, às 7 horas da manhã, e entra um homem muito famoso no mundo, no Brasil, reconhecido, e adentra a casa de Chico, aquela simples e humilde casa, lar. E Chico recebe-o, acolhe com amor, e esse homem chora copiosamente por mais de 40 minutos. Sai de lá com o coração mais terno, mais leve, e a mulher que o recebeu, que preparou modestamente o café, diz: Chico, como esse homem é rico. E Chico diz: não, minha irmã, ele é pobre, tão pobre, que ele só tem dinheiro. Porque a nossa visão imediatista é apenas de reconhecer as questões materiais. Aquela criatura que chegou ali na casa de Chico, padecendo da alma, da dor pungente da alma, tinha a riqueza material em abundância, mas isso naquele momento para ele não fazia diferença, não era significante. Para ele o mais rico ali era Chico, que possuía a paz no seu coração, a grandeza divina dentro de si. Então Chico diz para ela: ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Então, quantas pessoas que nós conhecemos que é tão pobre que só tem o dinheiro, que nós precisamos de muito mais. Quando nós vamos fazer uma ação social, é claro que nós precisamos do dinheiro para prover o pão material. Mas tão logo a fome material é saciada, nós precisamos consolar com a luz do Evangelho. Então, é essas lições que o Divino Mestre Jesus queria sutilmente colocar para nós, de que nós podemos muito mais do que fazemos. Todos nós temos condições de fazer. Cada um a seu turno, cada um a sua condição. Mas não temos que negar. Às vezes basta ouvir uma pessoa aflita. Chega por nós, por meio da nossa página no Facebook do Centro Espírita Bezerra de Menezes, amigos desesperançados, com o coração destraçalhado pela dor da perda, pelas mais diversificadas maneiras de sentir a dor na alma, e só esperam que nós tenhamos um pouquinho de disponibilidade para ouvi-los. E aí nós ouvimos, nós buscamos oferecer esse pão espiritual que sacia a alma para sempre. Porque a fome material, ela é agora e daqui a pouco ela está de novo. Quando nós vamos alimentando o nosso espírito, nós vamos alimentando para a vida futura. Conforme Jesus, no encontro da samaritana no poço, que eu acho um encontro memorável, oferece para ela não a água que vai saciar a sede do agora, mas a água que é a fonte eterna, a fonte do amor, a fonte do entendimento da vida futura.
a fonte espiritual do Evangelho. Que Jesus, que Deus, não seria adorado nem no Monte Gerazim, nem no Monte Sião, nem no Templo de Jerusalém. O Pai é Espírito e importa que aqueles que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Então que nós tenhamos essa nobreza d'alma de oferecer sempre o óbolo, oferecer aquilo que nós temos de mais precioso. Para aquela viúva, aquelas moedas, era o que ela tinha de mais precioso. Nós, às vezes, temos de mais precioso o tempo, que em tempos recuados era bem escasso, agora nós estamos com o tempo sobrando. Veja como a vida é, né? As coisas mudam, as necessidades mudam. Hoje nós temos tempo e nós estamos atormentados pelo excesso de tempo, ficamos frustrados. Muitas crianças ficam entediadas porque tem tempo sobrando e não aproveitamos esse tempo. Não aproveitamos para fazer um estudo do Evangelho, para ler. E a proposta do nosso irmão é essa, de neste momento que nós estamos recolhidos, impedidos de estar, né, mais próximos fisicamente, que a mensagem divina do Evangelho nos aproxime, que a mensagem divina do Evangelho nos faça pontes para que nós tenhamos sempre essa união estreita. Então que fique essa mensagem edificante, que nós possamos sempre reconhecer no outro um irmão eterno, um irmão de caminhada, aquele mesmo que foi, conforme Jesus mostrou também em outra parábola belíssima do bom samaritano, quando Jesus muito sabiamente inverte a pergunta do doutor da lei, quando o doutor da lei pergunta quem é meu próximo? E aí Jesus diz, quem é o próximo daquele que está caído? Porque nós até podemos escolher para quem doar, para quem fazer o bem, mas nós não sabemos quem nos fará o bem. Nós não sabemos quem será o nosso próximo se cairmos. Então, por isso é importante nós exercitarmos esse bem, porque uma vez que fazemos o bem de maneira ampla, de maneira caritativa, de maneira sublime, nós vamos abrindo ao nosso derredor esta rede de amor, de prosperidade, de carinho, de cumplicidade que os nossos benfeitores espirituais nos proporcionam. Que Jesus possa entrar de fato nos nossos corações, permanecer em nossas ações, que todas elas sejam edificantes, sejam um projeto para a nossa vida futura, que nosso óbolo seja para aquele irmão necessitado o que é necessário para prover, tanto a fome do espírito como a fome da matéria. Que Jesus continue sendo a nossa inspiração e que nós, como verdadeiros seguidores do Cristo, continuamos sendo sempre obreiros. Obreiros verdadeiros, não somente uma casca, exercitando agora no momento de dificuldade a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, amor ao próximo, amor àqueles que nos querem mal, aquele familiar difícil, exercitar a caridade dentro de casa sobretudo, exercitar a caridade naquele irmão que encontra-se nervoso, ansioso porque perdeu o emprego. Então há muitas formas de fazer a caridade. O nosso óbolo, ele se faz de inúmeras maneiras. Que Jesus nos ampare hoje, agora e sempre, e rogamos a Deus que muito em breve possamos confraternizar com abraços, com troca de energia sublime. Que Jesus nos ampare hoje, agora e sempre, e até uma próxima.